Olá, irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer mais um vídeo para a nossa reflexão, amém? Hoje eu gostaria de falar sobre o tempo que estamos vivendo, os sinais, né? O Senhor, ele nos diz em sua palavra que nos últimos dias ele daria sinais, né? Ele mostraria sinais e ele diz também que para todo o propósito dele, debaixo dos céus há um tempo determinado. E o Senhor, ele nos chama a ver como é que nós estamos andando. Então, nesse dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que vai assistir esse vídeo. Antes eu quero dizer que se você gostar desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva, nos ajude a levar essa palavra mais adiante, amém? Eu quero fazer uma pergunta para você que vai assistir esse vídeo. O que você tem pensado a respeito da sua vida espiritual, dos dias que vivemos, das coisas que vemos, né? Como é que você tem visto diante de tantas coisas que têm acontecido, que temos visto nas redes sociais, no dia a dia, as situações que o mundo se encontra, tantas situações de violência, de guerras. A palavra diz que quando houvesse guerras e rumores de guerra, seria o princípio das dores. Mas o Senhor também diz que não era para se assustar com isso, né? Se você ler lá em Mateus capítulo 24. Então, tem sinais que são muito mais assim evidentes da volta de Cristo do que guerras e rumores de guerra, porque sempre houve guerras no mundo. Nós precisamos meditar. Como é que nós temos andado? Como tem sido a nossa vida? E qual é a nossa perspectiva com relação à volta de Cristo, né? Então, eu quero trazer uma palavra aqui a respeito desse assunto que se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, amém? Efésios, capítulo 5 e o versículo 14. Eu já falei sobre essa palavra essa semana e quero aqui continuar falando sobre esse assunto. É importante nós estarmos refletindo e atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina e meditarmos, né? Refletirmos, porque a palavra de Deus ela vai se cumprindo determinadas palavras em determinado tempo. Então nós precisamos entender. Paulo, falando aqui no capítulo 5 de Efésios, chamando a atenção do povo para uma vida reta, uma vida separada da impureza, do pecado, de pessoas que poderiam contaminar, né, a fé deles, a vida cristã, a comunhão com Deus. E ele diz aqui no versículo 14, diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós vemos lá no capítulo 2, Paulo já diz que eles foram vivificados por Cristo. Cristo vos vivificou, estando vós mortos em vossas iniquidades. Paulo diz isso para os Efésios. E aqui ele diz: desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. Ou seja, ele chama a atenção para que eles não estejam como que mortos, né? Como que caminhando entre os mortos. Mortos, quando está falando a palavra, pessoas que vivem no pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, pessoas que têm vivido uma vida de pecado, na escravidão. Os Efésios, Paulo diz para eles que eles tinham sido vivificados, né, por Cristo. Cristo havia vivificado eles, estando eles mortos em suas concupiscências, né, em suas iniquidades, em sua vida mundana, conforme o espírito mundano que habitava neles. Então, Paulo está chamando a atenção. Então, nós temos que refletir o seguinte:
a nossa vida, nós estamos vivendo como que acordados ou como que dormindo, como que mortos? Porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus capítulo 25, que havia 10 virgens e elas foram esperar o noivo. Só que aquelas virgens, todas elas dormiram, né? Todas elas dormiram. E quando veio alguém para despertar aquelas virgens, 5 estavam preparadas, dormiram, mas estavam preparadas, né? E 5 não estavam. Então a nossa reflexão deve ser o seguinte: será que eu estou preparado, mesmo diante de tantas coisas? Como está a minha vida? Como está a nossa vida? Nós estamos preparados? Se o noivo vier, quando o noivo vier, eu estou preparado? Porque eu creio, eu tenho visto, porque é o seguinte, que muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo num sono pesado, não conseguem perceber o tempo que nós estamos vivendo. Não conseguem meditar, refletir, ver a gravidade de tantas coisas que a gente tem visto em meio a um tempo que se aproxima do fim. Nós estamos vivendo um tempo que se aproxima do fim, quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. A palavra do Senhor diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e do versículo do 1 até o 8, falando a respeito da reunião da igreja, de Cristo reunindo a sua igreja. Ele fala que o Senhor Jesus ele não virá enquanto não se cumprir 2 sinais que ele diz lá, Paulo diz, né? Enquanto não vier a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Então o que a gente tem visto? O que a gente tem visto é uma apostasia terrível. Hoje nós vemos, hoje é bem visível isso, pessoas que abandonaram a fé, né? Quando dizemos que abandonaram a fé é porque tiveram uma fé, né? Não é aquelas pessoas que nunca quiseram saber da fé, mas pessoas que abandonaram, que estiveram caminhando, mas que mesmo muitas vezes dizendo que estão servindo a Deus, mas a gente consegue ver claramente que não serve, que vive um falso evangelho, e os sinais estão na palavra. Os requisitos para a gente analisar isso estão na palavra. Nós precisamos analisar isso, porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês cuidado. A primeira coisa que Jesus disse quando os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, quais são os sinais da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus, quando começou a responder no versículo 4 de Mateus 24, Jesus disse: olhem para que não sejam enganados, porque virá muitos falsos profetas. Então, nós vemos nos últimos dias muitos falsos profetas, pessoas que falam a palavra de Deus de uma forma falsa, de uma forma falsificada. E nós precisamos estar atentos. E como é que nós vamos estar atentos? Primeiro, nós precisamos estar acordados, precisamos despertar. Como diz Paulo: desperta tu que dormes. Como é que você vai perceber algo se você está dormindo? Então nós precisamos estar acordados, estar vivificados por Cristo, precisamos estar com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos para a palavra. E o que eu percebo é que hoje muitos não têm prazer na palavra de Deus. As pessoas elas tiram tempo, elas têm tempo para assistir vídeos, para assistir série, para assistir tantas coisas, mas quando nós compartilhamos muitas vezes um vídeo que fala da palavra, que ensina a palavra, a gente vê que não há aquela recepção como de outras coisas, né? O tempo, quando um vídeo é maior, é muito grande. Mas as pessoas às vezes tiram 1 hora, tiram 2 horas para fazer outras coisas, assistir outras coisas que não edificam a sua vida. Então, isso é sendo pesado na balança de Deus. Muitos dizem que se cristão, mas não tem tempo para a palavra. Muitos se dizem que são cristãos, que servem a Deus, mas não têm prazer na palavra. E o tempo do fim se aproxima. E muitos vão naquele dia, quando o noivo
chegar. Muitos vão correr para se preparar, mas não vai ter mais tempo, não vai dar mais tempo, né? Então é preciso que estejamos preparados. Não dá tempo de se preparar, é preciso estar preparados, se alimentando, analisando, como disse o Senhor Jesus Cristo, examinando as Escrituras. Tantas coisas que nós temos vistos em nome de Cristo, pessoas que pregam, que anunciam, mas de uma forma falsificada, e é preciso estarmos atentos. Só vamos perceber, só vamos entender e ver se algo está errado se nós conhecermos a verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque aqueles homens que Jesus disse isso, eles eram pessoas que criam na lei, que andavam na lei, que estavam observando a lei, mas eles eram escravos de um sistema, eles eram escravos de uma religiosidade, né? Então nós precisamos acordar, nós precisamos despertar para a verdade que Cristo nos chama, para uma realidade que se cumpriu em Cristo e que Ele hoje nos chama a acordar, a despertar e a estar de pé para andar com Ele. Paulo diz, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos. Muitos têm andado entre os mortos, ou seja, como que fosse luz, mas não tem luz, não brilha, não ilumina ninguém. Portanto, versículo 15 diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como tolos. Nécio significa tolos. Paulo chama a nossa atenção, andem como sábios e não como tolos. Quantos têm andado como tolos? Têm andado no mundo, amoldado ao mundo. No capítulo 12, no versículo 1 e 2 de Romanos 12, Paulo chama a atenção também para apresentarmos a Deus o nosso corpo como um sacrifício, como um culto, e não se amoldar ao padrão desse mundo, né? Para não viver como que morto. No versículo 16 aqui diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E o que é que Paulo diz lá em Efésios? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor para que nós possamos resistir firmes no dia mau, né? Então que Deus possa ministrar o seu coração através dessa palavra, através desse vídeo, através dessa reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Um dia abençoado para você, um dia abençoado para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, curte e compartilha, e se você quiser deixar algum comentário, em nome de Jesus, fique à vontade.